Dívida boa, dívida paga. O Fluminense pagou a dívida de 2010 e parcialmente a dívida de 96, e é sobre isso esse vídeo curtinho de hoje, depois da vinheta. Ao perder por 1-0 para o Palmeiras ontem no Allianz Parque, o Campeonato Brasileiro, através do Fluminense, ficou decidido. O Palmeiras não vai perder esse título, ele precisa tomar uma goleada do Cruzeiro, o Atlético golear o Bahia fora de casa e o Bahia golear o São Paulo também fora de casa, o Palmeiras também joga fora de casa. Isso não vai acontecer. O Flamengo, por exemplo, precisa tirar, 15 gols de diferença. Então isso não vai acontecer. É um time que toma poucos gols, que é o Palmeiras, que vai jogar contra um time já sem nenhuma responsabilidade no campeonato e que não vai querer ajudar o arquirrival Atlético. O Palmeiras vai tranquilo para Belo Horizonte para levantar a taça do Campeonato Brasileiro. E por que eu falei no início que a dívida estava paga? Porque em 2010 o Fluminense foi tricampeão brasileiro e o penúltimo jogo foi contra o Palmeiras. Nós vencemos por 2-1 lá na Arena Barueri, lá em Barueri, em São Paulo, com o Palmeiras, digamos, fazendo pouca força, tirando o goleiro Deola, para evitar a vitória do Fluminense. O jogo não foi fácil, não foi uma entregada clássica, mas o Fluminense venceria aquele jogo a qualquer momento, porque o Palmeiras não faria força para ajudar o Corinthians. Ontem o Fluminense jogou um bom primeiro tempo, até os 30 minutos aproximadamente. Depois o Palmeiras dominou completamente e no segundo tempo, com 1 a menos, o Fluminense se defendeu, tentou atacar do jeito que pôde, até teve uma ou outra chance, mas as principais chances foram do Palmeiras. Não foi uma entregada clássica, mas o Fluminense, como deveria fazer, aliás, eu acho que até arriscou demais, botou o André, o Martinelli em campo, o Keno em campo, o John Kennedy jogou o jogo inteiro, eu acho que arriscou demais naquele pasto sintético, que é o gramado do Allianz Parque. O Fluminense não entregou, mas o Fluminense perdeu como deveria perder, e a torcida do Fluminense queria a derrota. É óbvio que ninguém vê o jogo torcendo contra o Fluminense, mas é óbvio também que a risada no canto de boca ficou em todos os tricolores ao ver as reações dos rubro-negros, dos botafoguenses, dos atleticanos, como se o Fluminense tivesse alguma responsabilidade com a paçocada dele, sobretudo a do Botafogo, o maior pipoqueiro da história desse país, o time mais pipoqueiro da história desse país. Então, se em 2010 o Palmeiras não fez muita força para ganhar do Flusão, e o Fluminense partiu rumo ao título, rumo ao tricampeonato brasileiro, com a vitória por 1-0 contra o Guarani até ofereceu mais resistência que o Palmeiras, ontem o Fluminense jogou sua bola, tentou jogar o máximo possível com o time reserva, com jogador de reserva, do reserva e do reserva, criou algumas chances, o Everton fez algumas defesas, mas não conseguiu vencer, também não queria vencer, e o Palmeiras venceu e é o legítimo bicampeão brasileiro, campeão brasileiro pela 12ª vez. Parabéns, Palmeiras, e parabéns aos demais que não tiveram competência para estar onde o Palmeiras está e agora estão culpando o Fluminense. E eu me divirto muito com a estupidez de vocês. A outra dívida que eu falei que está parcialmente paga é a de 1996. Em 1996, o Flamengo entregou para o Bahia para rebaixar o Fluminense. E ali foi uma entregada mesmo, de perder gol cara a cara, de tomar um gol sem fazer esforço para não tomar o gol, de ficar tocando a bola pro lado quando está perdendo. Aquela foi uma entregada com direito à entrevista, salvo engano, do zagueiro Fabiano, dando risada do que tinha acontecido. Então é um pagamento parcial, porque o Fluminense não ajudou o Flamengo nessa tentativa de título brasileiro. Mas ainda vai vir, um dia virá a entregada total, que é aquela que vai fazer o Flamengo cair para a segunda divisão, porque um dia a Mamãe Globo não vai intervir, como interveio em várias oportunidades que o Flamengo teve para cair para a segunda divisão. Então esperneiem, tipo o tal do poeta Túlio, que falou em patriotismo, o Fluminense não teve patriotismo. Gente, ele não sabe nem o que é patriotismo e se auto-intitula um poeta. O outro disse que o Fábio é um goleiro horroroso, tal de Gil, alguma coisa Gil, sei lá qual é o nome do coitado. Fábio horroroso, quem é bom? É o Rossi. A atleticana, acho que é Gabi, no Twitter falou que o Fluminense não serve para nada. Gabi,
Eu sei que você está frustrada porque o Galo vem numa arrancada sensacional, com 2 vitórias seguidas por 3-0, uma por 2-1 contra o São Paulo com gol no finalzinho. Tinha chances de título, tem ainda matematicamente, mas não vai rolar. Você sabe que o Cruzeiro vai entregar para o Palmeiras. A culpa não é do Fluminense, que o Atlético fez um primeiro turno patético. Tá? Então, sem trocadilhos, Atlético patético. A culpa não é do Fluminense, a culpa é do Atlético. Tá? E dizer que o Fluminense não serve para nada, olha, eu digo que o Fluminense serve para muita coisa, serve para ser campeão da Libertadores, está no Mundial desse ano, na Libertadores do ano que vem, na Recopa do ano que vem, no Mundial de 2025. Então, se ele não serviu de nada para o Atlético, ótimo, estou feliz da vida, quero que o Fluminense sempre sirva para o Fluminense, não para o Atlético, não para o Flamengo, não para o Botafogo, esses maus perdedores que não conseguem olhar para dentro e ver a quantidade de cagada que suas diretorias fizeram, que seus jogadores fizeram e querem culpar o outro como sempre. A culpa está sempre no outro, nunca na gente mesmo. Aprendam, mas aprendam gostoso. Tá pago, Palmeiras? Parabéns, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão pela 12ª vez. Queria mandar um beijo aqui para Loira Palestrina, né, que eu brinquei com ela, botei a foto do sub, alguma coisa do Fluminense, dizendo que era aquele time que ia entrar em campo. Ela deu risada, ficou feliz e hoje deve estar vibrando. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.